Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área novamente. Passando para deixar os palpites dessa quarta-feira, dia 19 de 4, um dia de Copas. Temos Sul-Americana, Libertadores, Champions League. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão seguindo o canal, aqueles que seguiram agora, aqueles que já nos seguem desde o início do canal. Espero que curtam o nosso trabalho. O feedback de vocês é importante para sempre estarmos melhorando a qualidade do conteúdo. E como já é de costume no canal, vamos ao resumo do dia 17 de 4, dia que tivemos 10 palpites, um reembolso e perdemos os 100% no último palpite, no último jogo. O jogo do Godoy Cruz contra o Lanús foi uma loucura, tivemos 7 gols no primeiro tempo, não lembro de ter visto isso alguma vez. E o mais doido é que em 11 partidas anteriores, o Lanús não tinha batido o over 3,5 em nenhum jogo, o Godoy Cruz tinha batido em 2 de 11 jogos. Então foi um resultado muito improvável mesmo. Em relação ao bilhete pronto, deixamos apenas um, devido a ser uma grade bem enxuta de jogos. Cravamos vitória do Libertad e o over 1,5 no jogo do Campeonato Egípcio, do Al-Ahly. E no geral foi uma segunda muito boa, tivemos 90% de aproveitamento e consequentemente um bom lucro. Agora, sem mais delongas, vamos aos palpites do dia com as análises individuais. Como eu sempre falo nos vídeos, nesses dias com a grade mais enxuta eu tento fazer as análises individuais e postar elas no vídeo de todos os jogos. Só que chega na sexta, no sábado, no domingo, dias que tem muitos jogos, fica inviável fazer isso. Senão o vídeo ficaria de 40, 50 minutos, isso não tem como. Então nesse caso, em dias que tiverem muitos jogos, eu vou postar a análise dos jogos mais importantes e o resto eu continuo postando da mesma forma, apenas mostrando o prognóstico. Mas é isso, então vamos aos palpites. Às 7 horas da manhã, pela Copa do Japão, o Fukuoka recebe o Kashima. É a Copa do Japão na primeira fase, ela é uma fase de grupos antes de entrar no mata-mata. O Fukuoka é o sexto do campeonato japonês, jogou 4 partidas em casa, ganhou as 4. O Kashima é o 15º do campeonato japonês. Na Copa, no grupo, os dois têm campanhas semelhantes, ambos têm 4 pontos em 3 jogos. Nas últimas 7 partidas em casa, o Fukuoka ganhou 6, enquanto que o Kashima vem de 3 derrotas seguidas fora de casa. Aqui as odds estão boas, então não há necessidade de entrar com uma vitória simples do time da casa. Dá para entrar com um empate anula, mas nesse caso, devido às odds serem boas, nós vamos entrar com um handicap asiático mais um pro time da casa. Também às 7 horas, o Yokohama recebe o Nagoya Grampus. O Yokohama é o lanterna do campeonato japonês, com apenas 2 pontos em 8 jogos disputados. E em 5 partidas em casa, tem 4 derrotas e um empate, nenhuma vitória. Já o Nagoya é vice-líder do campeonato japonês. Vem de 5 vitórias seguidas fora de casa, então mesmo jogando como visitante, o time de fora aqui é favorito. Mas respeitando o fator casa, nós vamos entrar com empate anula, até porque a odd nos dá esse benefício. Então aqui vamos de fora empate anula. Também às 7 horas pela Copa do Japão, o Júbilo Iwata recebe o Yokohama Marinos. O Iwata é um time que atualmente está na segunda divisão, está no meio de tabela, mas tem uma média relativamente alta de gols em suas partidas. O Yokohama também tem uma média de quase 3 gols por jogo, bateu o over 1,5 nos últimos 18 jogos fora de casa, então é uma aposta aparentemente segura. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 11 horas, o Kayserispor recebe o Kasimpasa pelo Campeonato Turco. São duas equipes de meio de tabela, com média de gols de acima de 3 gols por partida. Tendência de um jogo de gols, o campeonato turco tem se mostrado um campeonato bem over, dá para entrar 1,5, quem se arriscar um pouco mais dá para entrar até no over 2,5. Nos últimos 10 jogos, o Kayserispor teve um gol no primeiro tempo em 9 deles, o Kasimpasa em 8 deles, e isso é uma estatística bem relevante, então aqui nós vamos entrar de mais 0,5 gols no primeiro tempo. 16 horas, Champions League, Bayern de Munique recebe o Manchester City. Aqui não tem muito segredo, o Bayern tomou 3-0 fora de casa na primeira partida, vai ter que ir para cima, são duas equipes extremamente ofensivas, tendência forte de um jogo de gols, gosto do mais 1,5, gosto do mais 2,5, aqui cabe até um ambas marcam. Aqui para uma entrada mais conservadora nós vamos entrar de over 1,5. Às 16h15, Campeonato Egípcio, o Farco recebe o Al-Merhala, são duas equipes de meio de tabela, ambas levam mais gol do que marcam, as duas têm média de gols baixas. Farco bateu o under 3,5 em 92% dos jogos do campeonato. O Al-Merhala bateu em 88%. Então aqui nós vamos de under 3,5. Às 17 horas, pela segunda divisão do colombiano, o Real Santander recebe o Llaneros. O Real Santander é o 8º colocado, o Llaneros é o segundo.
São duas equipes com baixíssima média de gols. O Llaneiros tem uma média de 1,8 gols por jogo. O Real Santander uma média mais baixa ainda, de 1,5. O Real Santander, em 12 jogos do campeonato, não bateu o over 2,5 em nenhuma partida. O Llaneiros bateu em apenas 3. O Llaneiros também, jogando como visitante, não bateu o over 2,5 nas últimas 7 partidas. Então aqui nós vamos de under 2,5. Às 21 horas, pela Copa Libertadores, o River Plate recebe o Sporting Cristal. O River Plate estreou mal na Libertadores, perdeu pro The Strongest jogando na Bolívia, na altitude, mas vem amassando todo mundo no Campeonato Argentino. Em 12 partidas ganhou 10 e empatou 2, já está liderando o campeonato com folga mesmo no início. O grupo da Libertadores é um grupo difícil, pois ainda tem o Fluminense, então precisa urgentemente da vitória, e jogando em casa com o apoio da torcida. É uma tendência forte de vitória do time da casa, até porque é um time muito mais forte do que o Sporting Cristal do Peru, que estreou perdendo para o Fluminense em casa. Então aqui nós vamos de casa vence. Também gosto de uma entrada de over 2,5. Também gosto do River vencendo já no primeiro tempo, mas nós vamos de casa vence. Às 21h30, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste, o Ceará recebe o Sport. São duas equipes bem ofensivas, com média de gols bem alta. Caberia uma entrada de over 2,5, mas como é uma partida de ida da final, o jogo pode ser um pouco mais truncado. Nós vamos fazer uma entrada um pouco mais conservadora e vamos entrar de over 1,5. Às 21h30, pela Copa Libertadores, o Flamengo recebe o Ñublense, time do Chile, está em 12º lugar no campeonato local. O Ñublense perdeu a partida de estreia da Libertadores de 2-0 para o Racing em casa. O Flamengo perdeu fora para o Alcas. O Flamengo precisa da vitória jogando em casa, Maracanã lotado, é a estreia de São Paulo, e a tendência é que o Flamengo amasse o Ñublense, até porque é uma equipe muito superior tecnicamente. Aqui tem várias entradas possíveis, mais 2,5, handicap asiático, menos 1 para o Flamengo, e nós vamos com o Flamengo já vencendo já no primeiro tempo. Às 23 horas, pela Copa Sul-Americana, o LDU de Quito recebe o Magallanes do Chile. O LDU estreou com vitória fora de casa contra o César Vallejo do Peru, enquanto que o Magallanes empatou em casa com o Botafogo por 2-2. O Magallanes é uma equipe que se mostrou um pouco frágil, mas a LDU também vem fazendo uma campanha irregular no campeonato equatoriano. Aqui nós vamos optar pelo mercado de gols, já que as duas equipes têm uma média superior a 3 gols por partida nos últimos 10 jogos. A entrada é a favor do time da casa, também acho legal, mas nós vamos de over 1,5. Às 23 horas, campeonato costarriquenho, o Saprissa recebe o Zeledon. O Saprissa é o grande bicho papão da Costa Rica, o maior time com maior tradição, vem liderando o campeonato com folga, ganhou suas últimas 5 partidas em casa. Já o Zeledon é o antepenúltimo com 18 pontos em 18 partidas, 22 a menos que o Saprissa. Aqui uma forte tendência de vitória para o time da casa, que não precisa inventar, que casa vence. Essas foram as análises para o dia de hoje e deixamos 2 bilhetes prontos. O primeiro com over 2,5 no jogo do Bayern de Munique e um over 1,5 no jogo do Middlesbrough pela segunda divisão do campeonato inglês. E o segundo bilhete, uma vitória do Flamengo no intervalo, até o intervalo, e uma vitória simples do Saprissa. Uma pagando 1,84 e outra pagando 1,80. E por hoje era isso. Queria agradecer a quem chegou até aqui. Quem curtiu o conteúdo, se puder dar o like para fortalecer o canal, eu agradeço. Quero desejar a vocês a todos uma boa sorte, um bom resto de semana. E amanhã voltamos com os palpites de quinta-feira. Era isso, um abraço a todos, valeu!